Mateus capítulo 7, vou ler aqui a partir do versículo 21 a 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor Deus, agradecemos a Ti por estarmos aqui na Tua casa, por podermos cantar louvores, ouvir a Tua palavra, Deus. E mais uma vez, diante da leitura, diante da exposição da Tua palavra, Deus, que sejamos quebrantados, que sejamos edificados, ó Deus, e que ao ouvir, ó Deus, o chamado do Senhor, possamos responder, ó Deus, positivamente. Que o Senhor Deus esteja cuidando de nós, fortalecendo a vida de cada um de nós, das nossas famílias nessa noite. Nós nos reunimos aqui confiantes no Senhor, sabendo que não é por nós mesmos, não é por aquilo que nós sabemos, mas pelo Seu mover, ó Deus, no nosso coração, é que podemos ser transformados, que podemos mudar. Deus, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos conhecem uma história, acredito que muitos, a história da rã e do escorpião, aquela rã que estava perto de um rio, e o escorpião fez um pedido estranho para ela. Pediu para a rã atravessá-lo para o outro lado. O escorpião disse, eu não sei nadar, por favor, dona rã, eu preciso de ir para o outro lado lá, você pode me atravessar? A rã, muito sábia, disse, não, você é um escorpião, tem que manter a distância de você, porque você vai me picar e eu vou morrer. E o escorpião era meio intelectual, ele começou a argumentar, né? Pense bem, dona rã, como que eu vou poder te picar, te matar, sendo que você estará me atravessando de um lado para o outro? Se eu picar você, eu vou morrer. E aí houve muita argumentação, até mesmo o que aconteceria quando chegassem do outro lado. O escorpião disse, quando eu chegar do outro lado, eu vou estar tão agradecido que você me atravessou, e aí que eu não vou te picar mesmo. Segura, rã, você está totalmente segura. Então os irmãos sabem a história, né? A dona rã acreditou e foi atravessando lá, levando o escorpião nas suas costas. Quando chegou no meio do caminho, ela sentiu uma fisgadinha assim, uma picada, e deu uma olhada para trás, mas escorpião, como que você fez isso? O que o escorpião respondeu? É a minha natureza. Já era. Quando nós falamos de família, irmãos, ou até mesmo de vida cristã, hoje eu quero comparar as duas coisas, a vida com Cristo, os compromissos que nós temos com Cristo, com o compromisso que nós temos em casa. Muitas vezes nós damos uma de escorpião, né? Falamos, não, agora pode deixar que eu vou mudar, vai estar tudo certo, não vou fazer mais o que é errado, vou parar de gritar, vou parar de fazer as coisas que não devo fazer, né? Dá mais uma chance, mais uma chance. Eu não sei quem que é o escorpião e quem que é a rã, né? Se é o marido ou se é a mulher aí. Depois vocês discutem em casa quem que é quem aí. Mas no meio do caminho alguém fala, desculpa, mas não deu, né? Minha natureza.
Ó Senhor, bem que eu tento, mas não deu. Esse texto que nós lemos é o final do Sermão do Monte, e ele, no fechamento, ele fala sobre um compromisso radical. Eu creio que compromisso radical faz parte da vida cristã. Não é um compromissinho qualquer. Não é seguir a Deus de final de semana, né? E depois viver o pecado no meio de semana. Não é um compromisso qualquer quando você, simplesmente como o texto diz, fala que serve a Deus, mas não serve verdadeiramente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Compromisso com Deus não é um compromisso apenas de ouvir a palavra, mas de praticar. Aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a alguém que edifica a sua casa sobre a areia. Nosso compromisso é um compromisso sério. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê a questão da família como um compromisso sério também. Interessante notar que, aparentemente, a gente leva a sério o compromisso com a família. Você já percebeu como o casamento é algo levado muito a sério? Você já viu como que é feito um casamento? Tanta preparação, tantos gastos. Cada vez a gente se surpreende, porque noiva tem que inventar algo novo, algo inédito, né? A última reportagem que eu vi, com apenas um acréscimo, um pequeno acréscimo na sua filmagem do casamento, de R$2.000 a mais apenas, você pode ter um helicóptero voando e fazendo uma imagem de cima. Imagina isso, que deve ser bonito dentro da igreja, né? Se alguém tiver ideia, viu, Roberta, por favor, não traga helicóptero aqui. Mas imagina a ideia. Tem um carinha controlando lá no controle remoto e helicóptero voando para lá e para cá e filmando. Só R$2.000 a mais na sua filmagem. É lindo. Você vai ter uma vista que você nunca imaginou poder ver. A vista dos passarinhos lá do céu. Ó, romântico, né? E assim vai a indústria do casamento. É um compromisso sério, né? Tem que ter até testemunha de passarinho. Só que parece tão sério. Meses depois, aquilo tudo já é banalizado, as discussões, a traição, a separação, e não é um compromisso sério, nada. Você vê exemplos, né? Quem acha que acabou a festa, teve Dia das Mães semana passada, sabe o que tem daqui a pouco? Dia dos Namorados. Eu estava em casa lá, fazendo umas contas, e eu descobri que todo mês tem alguma coisa para gastar. Todo mês. Quando não é uma data especial, tem aniversário de alguém, né, da família, né? Porque os de longe a gente dá uma desconfiada, assim, mas todo mês tem alguma coisa. E a gente percebe que essa data do Dia dos Namorados é a terceira data importante para o comércio. Mas a gente começa a perceber aí que a ideia é essa, comércio. Infelizmente, muitos não estão demonstrando verdadeiro amor. É só o presentinho de cá, presentinho de lá, para tentar comprar, né, mais um ano aí de tempo juntos. Mas não há o verdadeiro amor. Fazendo essa comparação, irmãos, do compromisso com Cristo, do compromisso que nós devemos ter com a família, e eu faço essa comparação porque a Bíblia traz várias passagens mostrando que o compromisso que nós temos com Jesus é semelhante ao compromisso de um casamento. Por exemplo, a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo, fala sobre essa relação. Tem várias passagens mostrando, por exemplo, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então essa relação existe. E é claro que o compromisso que nós temos com Deus, nós devemos ter com a nossa família. Não o compromisso de adoração, né? Deus a gente adora. Mas a ideia de compromisso
de muitas coisas que nós devemos ter no trato para com Deus, nós devemos ter também no trato na nossa casa. E eu separei duas coisas aqui deste texto. Versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. A comparação aqui é que o compromisso radical, esse compromisso sério, ele não pode ser apenas de palavras. Com Deus não vale. E em casa também não vale. Quantos vivem só se comprometendo, né? Prometendo, se comprometendo. Ah, bom, eu vou arrumar isso, eu vou comprar aquilo. Não, eu vou fazer isso. Fala, 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 mas não vive. E repare que amor é o que você faz, não é o que você fala. Amor de canções existe muito. Amor de poesia existe muito. Mas a maior parte desses poetas que cantam e que falam tanto de amor não sabem amar. Estão separados aí, né? Não conseguem viver o amor que cantam. Eu prefiro acreditar que a gente deve praticar mais e falar menos. O amor é praticado pelas atitudes e não pelas palavras. A Bíblia diz que todos os vossos atos devem ser feitos em amor. O amor é atitude, às vezes atitude passiva, tendo muita paciência, porque a pessoa que a gente vive ao lado, até os nossos filhos, cometem falhas, às vezes nos tiram a paciência, mas a gente tem que ser paciente. Isso é demonstrar amor. O amor, mais do que atitude passiva, é atitude mesmo. O amor é benigno. Fazer o bem, essa palavra significa fazer o bem. Amar é fazer o bem, é cuidar. Isso, como eu já disse, é essa ideia de não simplesmente se comprometer ou prometer. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: melhor aquele que pouco faz do que aquele que muito te promete. Infelizmente tem gente que acha melhor aquele que muito fala, promete, porque a pessoa não está esperando nunca ninguém fazer nada. Então, já que ninguém faz nada mesmo, pelo menos eu ouvi fulano dizer que vai fazer, né? É melhor se eu ouvir alguém falando que vai fazer do que não ter nada. Mas não é verdade isso. Nós não podemos aceitar mentiras. Nós precisamos receber e precisamos dar, não apenas falar. A segunda parte desse texto diz: nem todo aquele que ouve, ou todo aquele que ouve e pratica, e todo aquele que ouve e não pratica. O compromisso radical com Cristo não é só ouvir a palavra, não é? É praticar a palavra. Nós ouvimos a palavra. A ideia de ouvir é a ideia de conhecer, de conhecimento. Ah, já ouvi sobre isso. Eu conheço. Mas Deus está interessado com o que eu pratico. Deus está mais interessado com o que eu faço. Não apenas o que eu conheço. Eu posso conhecer de Deus. Eu posso conhecer sobre o pecado, sobre o perdão. Mas muitas vezes é mais fácil fazer o mais fácil. Eu posso conhecer que uma casa tem que ser edificada sobre uma rocha, tem que ter o alicerce. Mas se eu estiver na comodidade de uma praia, é muito mais fácil levantar uma casa ali. A paisagem é boa, vai dar menos trabalho, gastar menos dinheiro. E na família, muitas vezes a gente vive essa questão do que o que eu ouço, do que eu sei que eu devo fazer e do que eu realmente faço. E nós precisamos fazer mais, começando das pequenas coisas. Às vezes a gente esbarra
numa atitude de querer mudar radicalmente, mudar tudo e virar santo de um dia para o outro, né? Mas começar das pequenas coisas, isso tem um resultado muito grande. Porque o que aparentemente é pequeno, na somatória dos dias, vai se tornando muito. E o que é feito pequeno com amor na família, é visto como uma grande vitória no seu lar. Mais do que dar um super presente, né? Nós começamos a ser presentes, a fazer algumas coisas, demonstrar mudança. Talvez até deixar o último pedaço da sobremesa, né, para o outro. Você vai estar demonstrando mudança. Amar nas pequenas atitudes. Muitas vezes em casa há aquela luta, né? Eu já te disse, você não sabe. Ele sabe. E ele ouviu. O problema nosso não é saber mais, né? Nos falta praticar. Esse é o compromisso. Praticar. A manutenção através desta prática. De uma comunicação ativa que se refere a trabalhar, se dedicar, investir na própria família. Então o texto diz que nós devemos não apenas ouvir, ou seja, conhecer, não um compromisso intelectual, mas praticar. É um compromisso da prática. Não pode ser diferente, irmãos. Não pode ser diferente a nossa relação de vida. Na maioria das vezes, a nossa proposta pode ser conhecida por uma palavra: duplicidade. Nossa proposta é uma hora dizer que sim, outra hora agir de forma diferente. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, é um momento muito especial quando Josué faz um compromisso de servir ao Senhor. E ele fala com aquele povo, dando aquela oportunidade para aquele povo. Eu vejo nesse texto a questão do compromisso. O compromisso que a gente tem com Deus e o compromisso que a gente deve ter em casa é, como eu estou dizendo, é algo radical. É sim, sim, não, não, né? E às vezes a gente acha que não, acha que pode levar a vida de qualquer forma. E se a gente levar a vida de qualquer forma, nós somos comparados a alguém que edifica a sua casa sobre a areia. O que acontece com esse edifício? Uma hora vai ruir. Repara que o mundo hoje está mais preocupado em a gente aceitar o pecado, em a gente aceitar a separação, em a gente aceitar a criminalidade do menor, em a gente aceitar o homossexualismo. O mundo hoje já não está mais preocupado em tratar, em mudar o pecado. O mundo já perdeu a confiança de que é possível viver bem. A nossa preocupação deve ser muito superior à preocupação do mundo. Enquanto o mundo se preocupa em aceitar o pecado, nós devemos nos preocupar em tomar uma atitude radical, em servir ao Senhor. E na nossa casa, edificar a nossa casa também, no caminho do Senhor. Olha o que esse texto de Josué 24 diz, a partir do 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Essa parte que é pesada, ó. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram
vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vá servir quem vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele diz, olha gente, chama o povo e vamos conversar. Nós estamos num tempo de renovação, vamos entrar aqui, tomar posse dessa terra. Primeiro ele diz, ele não começa dizendo, o que vocês acham, o que vocês querem escolher? Não, primeiro ele diz, escolham, temam ao Senhor. Ele diz, temei, servi com integridade, com fidelidade, deitai fora os ídolos, os deuses. Ele diz, vivam com Deus. Chamou atenção. Provavelmente todo mundo, vamos sim. Mas o que ele diz? Mas escolham, realmente. Aqui é a ideia de não aceitar a duplicidade. Se vocês querem servir a Deus, é servir a Deus. Escolha, hoje, a quem servais. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu estava ouvindo parte de uma pregação na Semana Teológica lá de Goiânia, pastor Hermes, eu achei interessante uma coisa que ele falou. Ele diz, o que torna um evento importante? Aí ele fala, não é o tamanho do evento, não é a quantidade de pessoas que foi lá, se é transmitido, se não é transmitido, não é. O que torna um evento importante é o que vai acontecer depois daquele evento. Se depois não acontecer nada, aquilo foi esquecido. Agora, o que aquele momento vai refletir na minha história, vai tornar aquele evento um evento marcante, um evento importante. O que vai tornar esse momento aqui importante na minha ou na sua vida? É o que ele vai representar amanhã, daqui um ano, mês que vem. O que isso vai mudar na sua vida? Eu fico imaginando, esse evento foi um momento importante de Josué dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um ponto de partida. Eu tenho um compromisso. Deus pode mudar a vida de cada um de nós a partir dessa decisão, desse compromisso. Sabe o que aconteceu com o escorpião? Essa parte acho que nem muitos não conhecem. O escorpião estava lá, a rã mais gordinha afundou e morreu logo. E o escorpião ele ficou meio lá, passando lá, sambando ali na água assim. E um monge passou perto. Vendo o sofrimento do escorpião, pegou uma vara mais assim, a ponto de conseguir pegar o escorpião, ele foi lá e pegou o escorpião, tirou da água. O escorpião é tão escorpião que quando estava chegando, ele mordeu a mão do... Quem que era mesmo? Monge. Do monge. Acredita nisso? E o monge no susto, ele balançou a mão assim, o escorpião voltou para a água. O que o monge fez? Vendo o desespero do escorpião, novamente pegou uma vara um pouquinho maior e foi lá e salvou o escorpião. Foram perguntar para ele, como? Esse maldito já matou uma rã, picou o seu braço, por que não deixou ele morrer afogado lá? Qual que foi a resposta do monge? É a minha natureza. Que diferença, não? Em Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores, nós somos nova criatura. Nós não devemos ser escorpião, não, nós devemos ser monge. Nós devemos ser santos.
E o que eu tenho que fazer na minha vida? No meu compromisso com Cristo? Eu tenho que seguir a Cristo, independente das circunstâncias, das tentações, dos problemas. Eu tenho que me firmar na igreja, eu tenho que ser abençoado, servir a causa de Jesus. O que eu devo fazer na minha casa, na minha família? Eu devo amar minha família, eu devo cuidar, eu devo vencer as barreiras. Pelo amor eu devo vencer as barreiras. Como a gente consegue isso? Através dessas duas coisas que nós falamos hoje. Um compromisso radical, que no lugar de apenas dizer, falar, eu passo a fazer. Atitude. É muito fácil falar. Às vezes a gente fala, se desculpando o tempo todo, se comprometendo. No lugar de apenas conhecer a verdade, eu devo praticar a verdade. Isso é compromisso radical. Eu conheço a verdade, eu pratico a verdade. Edificando a minha vida sobre Jesus, sobre a rocha que é Cristo. Assim, com a ajuda, com a presença de Deus, eu posso ser diferente. O meu desejo, irmãos, que esse momento agora represente algo na sua vida daqui meses, daqui anos. Não para a glória minha ou de qualquer pessoa aqui, mas para que você possa dizer que em Jesus eu assumo um compromisso para servi-lo, e eu vou servi-lo em primeiro lugar na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida, de paz, de verdade. Confessamos, Senhor Deus, que nosso compromisso com o Senhor às vezes está tão falho, Deus, pois por qualquer motivo mudamos a nossa palavra, deixamos de seguir-te, de agir conforme a vontade do Senhor, ó Pai. Quantas vezes erramos na nossa casa, não abrindo os nossos olhos para aquilo que devemos fazer, ó Deus. Estamos acomodados. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Deus. Sabemos que o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos colocou nessa terra, e no tempo que o Senhor nos dá aqui, ó Pai, pois somos do Senhor, esse tempo podemos edificar a nossa vida no Senhor. O Senhor venha curar, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida contigo, ó Deus. Nos faça assumir um compromisso, ó Deus, com o Senhor, e a partir desse compromisso ter atitudes, Senhor, atitudes santas, atitudes boas, ó Deus, atitudes verdadeiras, Senhor Deus. Ó Pai amado, que o Senhor abençoe cada casa aqui, Senhor, fazendo os nossos lares lugares melhores, ó Deus, que seja realmente o melhor lugar para a gente estar, na nossa casa, que seja, ó Pai, a igreja o melhor lugar para a gente estar, e aonde nós estivermos, ó Pai, que estejamos sempre lembrando deste compromisso que temos com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, e que possamos fazê-la crescer, ó Deus, que essa semente venha crescer no nosso coração, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.